Em 1938, publicou O Feijão e o Sonho, que já teve dezenas de edições. Membro da Academia Brasileira de Letras, jornalista, escritor, publicitário, agora Orígenes Lessa prepara um vasto trabalho sobre os 170 anos da propaganda no Brasil. Ocupadíssimo com o livro e com a comemoração dos 80 anos, Orígenes Lessa falou para o Jornal da Globo como é que escreve e de que jeito trabalha. No meu caso específico, vem a ideia, se eu preciso escrever, eu escrevo por precisar, por precisão. Né? Se vem a ideia, eu, em geral, vem vaga, mas a gente já tem uma intuição do que vai acontecer. Eu começo a escrever e vem os personagens, vem os diálogos, a coisa vai acontecendo, e eu vou me embora atrás da coisa e só chego ao fim porque eu tenho vontade de ver como é que vai acabar. Quer ler a última página, né? Quando escrevo um livro, eu sou um leitor de novela, quer ver o final. A longevidade também pode ser brasileira. E no caso de Orígenes Lessa, ela está sendo desenvolvida com generosidade, humildade e muito espírito de trabalho. Autor de mais de 40 livros e de alguns sucessos nacionais importantes, como O Feijão e o Sonho, que antes mesmo de chegar à condição de telenovela, já era um sucesso entre nós. Ele extraiu simplesmente 35 edições. É de se esperar que Orígenes agora feche essa grande carreira de contista e de romancista, apresentando finalmente as suas memórias de publicitário, que será um documento brasileiro, e que tem um título curiosíssimo: Não coma, não beba, não use e não compre. De qualquer forma, a data de hoje é muito importante para as letras nacionais. Nessa manhã, lançamento do livro dele, que se chama Milagre em Ouro Preto. E, ao mesmo tempo, ele vai lançar um outro livro chamado Edifício Fantasma, que já foi lançado no Rio de Janeiro no mês passado. O lançamento vai acontecer dentro de instantes na editora Nova Fronteira. O escritor Orígenes Lessa, tá difícil falar, hein? Orígenes Lessa, já tem mais ou menos uns 70 livros escritos, né? E o que conta esse Milagre em Ouro Preto? O Milagre em Ouro Preto conta um milagre acontecido, que realmente não há imaginação nenhuma nessa história. Eu estava em Ouro Preto, autografando livros para 60 ou 80 crianças numa sala pequena, do século XVIII, no casarão antigo, maravilhoso. O casarão estava cansado, tinha quase 200 anos, e afundou. E nós afundamos com o Soalho. O Soalho afundou e nós fomos com ele. É uma história que aconteceu. É verdade, aconteceu em novembro. Eu fiquei 8 a 10 minutos debaixo dos escombros e outros quase tão crianças quanto eu. 60 ou 70 crianças. E não morreu ninguém. Eu estou aqui para contar histórias. Os garotos contam lá, foi tudo bem. Deu tudo bem. bom, Livraria Brasiliense é... Mais de meio século de jornalismo, de publicidade e de vida literária. Seu primeiro livro foi editado em 1938 e desde então O Feijão e o Sonho já teve mais de 35 edições publicadas e virou até mesmo novela de televisão. Até hoje, ele já lançou mais de 60 livros e teve 4 deles adaptados para o cinema. Há 3 anos atrás, ele foi eleito para a cadeira de número 10 da Academia Brasileira de Letras. E hoje, aos 81 anos de idade, ele continua escrevendo normalmente, dedicando-se principalmente à literatura infanto-juvenil. Boa noite, Orígenes Lessa. Boa noite. O que o senhor anda escrevendo atualmente? Eu estou terminando exatamente mais uma história infanto-juvenil. A Pedra no Sapato do Herói. E tem um livro de contos que deve sair em novembro. Os 2 são editados pela Nova Fronteira. E o título desse livro de contos é Mulher Nua na Calçada. Quantas horas o senhor trabalha por dia? O menos possível. Não gosto de trabalhar. E quanto o senhor é tido como escritor que leva muito pouco tempo para escrever. Por exemplo,
No caso do Feijão e os Sonhos, eu li que o senhor levou apenas 22 dias para escrever um sucesso que já tem quase 50 anos de idade. Levo talvez pouco tempo escrevendo, mas muito tempo corrigindo. Essa história do Feijão e os Sonhos em 22 dias é verdadeira. Ele foi escrito num escritório de agência de propaganda, mas eu levei algumas edições tirando coisas que não deviam ter entrado. Muita fala, limpando o livro, corrigindo. Me deu muito mais trabalho limpar e corrigir do que escrever. E como é esse tipo de conciliação entre o trabalho que o senhor desenvolvia na propaganda, hoje o senhor não vive mais disso, vive de seus livros, e essas fugidinhas que o senhor dava no horário de serviço? O problema era dos patrões, não sei. Como eu não sou muito amigo do trabalho, embora seja um homem de muito trabalho, e tenho trabalhado a vida inteira, eu sempre trabalhei depressa para ficar livre do trabalho. Eu escrevia os meus anúncios mais rapidamente que podia para ficar livre deles. E os livros também. Vamos começar a ouvir as perguntas da população. Vamos lá. Você, depois de ir para a Academia Brasileira de Letras, depois de se transformar num nome extraordinário na literatura brasileira e mesmo com repercussão estrangeira, você continua vinculado à sua cidade de nascimento, a cidade de Lençóis Paulista, que eu admiro muito? Mais vinculado que nunca. Eu não cresci em Lençóis, saí pequenininho de lá. Mas meu pai, que havia sido pastor protestante na cidade, que era o primeiro filho, que morreu muito cedo, e que deixou muito cedo a cidade como pastor protestante, eles são como oficiais do exército, ou mesmo os padres que mandados daqui para ali a serviço. Eu morei 5 anos no Maranhão, em pequeno. Mas em pequeno, em adolescente, em grande, a vida inteira meu pai evocou a cidade de Lençóis Paulista e me ligou a ela, de tal maneira que eu me sentia, sem ter estado lá, como se tivesse crescido lá. Agora, o senhor tem um outro vínculo que o liga a Lençóis Paulista. A biblioteca da cidade tem o seu nome e o senhor é um dos maiores doadores de livros para a biblioteca, que, segundo minha informação, tem mais de 50 mil volumes. Está correto? Essa biblioteca é o orgulho da minha vida. Eu me lembro que tudo que eu fiz antes e depois, foi ter colaborado para que ele se tornasse talvez uma das melhores bibliotecas do interior do Brasil. Está com provavelmente 50 mil volumes, tem 10 mil autógrafos e documentos, ou muito mais do que isso. Estão sendo classificados, cuidados com muito carinho, e são um orgulho da cidade também. Pedro Bloch chamou Lençóis de a cidade do livro. Eu acho que pode ser chamado assim porque a criançada de Lençóis, os leitores do futuro, estão sendo formados agora, e já há médico que começou a ler na Biblioteca de Lençóis Paulista, esta ligação à biblioteca da população é uma coisa maravilhosa. São 5 mil leitores por mês, 5 mil consulentes, 5 mil visitantes por mês, quase tudo criança que vai ser um grande leitor do futuro. E está projetada em toda a área do município. 5 distritos, 6 distritos recebem diariamente o caminhão biblioteca que vai lá, leva o livro, entrega, volta, recebe, e um caminhão que coloca cerca de 1.000 livros por mês na periferia da cidade. Isso é uma coisa maravilhosa e eu me orgulho disso, e a cidade pode se orgulhar também. 2 perguntas juntas. Quantos livros o senhor doou pessoalmente para a biblioteca e o que uma cidade do interior deve fazer para organizar uma boa biblioteca? Eu não sei quantos ofereci, mas praticamente ofereci alguns milhares. E devo oferecer muito mais, porque eu espero morrer um dia. Minha mulher não pode ficar com todos eles. Eles estão destinados. Quando eu encaderno livro, eu já ponho BMOL, Biblioteca Municipal Origem dos Leste. Vai tudo para lá. A segunda parte, o que uma cidade do interior deve fazer para organizar uma boa biblioteca? Para começar, deve existir. E deve provar que existe, criando uma boa biblioteca. Nós, em Lençóis, queremos fazer a melhor biblioteca possível.
não para ter a melhor, mas para que as outras cidades do interior do Brasil, para começar, as do interior de São Paulo, tenham bibliotecas melhores do que a nossa. Nós queremos que a nossa seja o melhor possível, mas ficaríamos orgulhosos e felizes se outras cidades tivessem melhores bibliotecas do que a nossa. Porque com isso é um serviço que prestamos a São Paulo e ao Brasil, e é o futuro que para isso é feita uma biblioteca. Você, durante muitos anos, você conciliou a sua função de redator de propaganda com a sua função de escritor. A minha pergunta é a seguinte: em que medida a função de redator de propaganda que você teve influiu no seu estilo de escritor? E até onde a sua vivência na propaganda teve alguma importância ou contribuiu de alguma maneira para a sua visão de mundo como escritor e para a criação de suas personagens? A propaganda auxilia, atrapalha ou não tem nada a ver com a profissão de escritor. Quanta gente boa está aparecendo, o Renato, o Ricardo Ramos. Vale a pena reencontrar vocês. São dois astros da propaganda e dois astros da literatura brasileira. Vocês têm um problema, falam de um problema que foi a minha vida inteira, que era a minha integração no trabalho publicitário, e a minha integração no que eu desejava ser, no que era para mim o sonho, era escrever coisas que não anunciam. A propaganda é uma escola maravilhosa de vida. Dá oportunidades extraordinárias de conhecer gente, de conhecer indústrias, de conhecer operários, de conhecer produtos, de conhecer consumidores. É uma escola fabulosa de vida. E é uma escola de escrever também, porque ela ensina a escrever de maneira objetiva, o melhor possível escrita, clara, sem perda de tempo, dizendo o que é preciso dizer. E isso é muito importante para quem escreve. Em propaganda não se faz ou não se deve fazer literatura. Em literatura também não se deve fazer literatura. Eu li uma frase que foi atribuída, se não me engano, pelo Jornal do Brasil ao senhor, que sempre odiei essa profissão de publicitário. Era algum momento de chateação ou é verdadeira essa frase? Até de tudo que eu disse, a gente se chateia muito trabalhar em propaganda, porque ela toma o tempo que nós gostaríamos de ter dedicado a outra coisa, quando a nossa preocupação não é só fazer propaganda ou a nossa vocação imediata. Mas que há esses desabafos. Eu gostaria, o João gostaria, Maria gostaria de estar escrevendo tal coisa, um conto, uma poesia. Tem que escrever um anúncio e vender o sabonete, vender o creme dental, vender um automóvel. Mas são momentos passageiros de ódio com muito amor. Porque a propaganda nos permitia viver, descrever. Hoje ela é bastante compensadora. Naquele tempo já dava para começar a viver. E permitia viver como o jornal não permitia. Eu me lembro que numa era longínqua, eu ganhava 200 mil reais. A gente de hoje não sabe o que seja 200 mil reais, mas não é nada. Escrever 2 crônicas diárias para um jornal. E ganhava 10 vezes mais escrevendo alguns anúncios por dia, mas que tomava muito pouco tempo. Mas que valia a pena. Mas que era um ódio assim de amor, feito de amor. Agora, como é que o senhor se sente anunciando um produto que às vezes o senhor não está muito convencido de que o produto é bom? Muita raiva. E esse foi o meu desentendimento permanente com a propaganda. Não se pode contar fazer de outra maneira, não. O redator não tem culpa nenhuma. Ele não assina, pode que ele faz o que a casa e o cliente precisam ou exigem. Não há remédio. É triste. Mas a coisa vai mudando, porque hoje em dia já há mais. As agências têm mais coragem, inclusive, de recusar clientes. No meu tempo, alguns já recusavam. Eu trabalhei numa agência que não aceitava anúncio de cigarro, nem de bebida.
N.W. Ayer. Outros que fazem coisas parecidas ainda hoje, e isso consola um pouco quem não queria fazer só propaganda. Eu queria saber como o escritor começa a carreira dele. Eu não sei direito se eu sou escritor. Peixe, quando percebe, está nadando. Quem nasceu para escrever, quando percebe, está escrevendo. E o senhor, como é que percebeu na sua vida que essa ia ser a sua grande motivação, sua grande profissão, apesar de o senhor ter várias profissões acumuladas, jornalista, publicitário e escritor? Todas elas ligadas à coisa de escrever. Mais ou menos, né? Em 1938, com o Feijão e o Sonho, com a publicação, o senhor já sentiu que era um caminho novo na sua vida? Há um pequeno engano agora que é bom, está em tempo de corrigir. É que você falou antes que o meu primeiro livro teria sido em 38, não é? Foi em 29. Foi escrito em 29? Foi publicado em 29. Só que eu escrevi uma opção de livros que não foram notados, ninguém tinha percebido que eles estavam aparecendo. Agora, mas realmente o Feijão é de 38. E você perguntava? Eu perguntava se em 1938, quando o senhor publicou o Feijão e o Sonho, se o senhor já sentiu que se abriu um rumo novo na sua vida. Este rumo novo, eu procurei sempre. É tal coisa, quando eu percebi, eu estava dentro dele. Bom ou mal, errado ou não, caminhando certo ou não, eu já estava nele. E que conselho o senhor daria para alguém que quer começar a escrever? Por onde é que ele deve começar? Começando, continuando. Quem vai escrever é como quem vai pintar, é como quem vai fazer música. Se a coisa vem de dentro, boa ou má, ela acontece na vida da gente. O importante é praticar. O importante é praticar. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever muito cedo, né, sem saber que estava escrevendo, inclusive bobageei muito tempo. Eu tinha uns 6 anos de idade, ou 7, eu escrevi o que eu chamaria o meu primeiro livro. Se chamava A Bola. Quando eu tinha 6 anos, uma bola. O menino tem a bola do menino é redonda e por aí afora. Não era a grande vocação literária que eu mostrava, não. Mas quando a gente percebe que está escrevendo, tocar, ir para frente. Vai em frente. Origens Lessa, quando é que você lançou o seu primeiro livro e qual foi? Antes de você escrever seu primeiro livro, qual foi sua sensação quando ele já estava no lançamento? Ok. O primeiro livro foi O Escritor Proibido, em 1929, e foi publicado graças a um irmão meu, que deve estar me ouvindo neste momento, Vicente Lessa Júnior, e aqui eu aproveito a ocasião para pedir desculpa pelo prejuízo que dei. Não foi um best-seller, O Escritor Proibido. O primeiro livro é sempre o melhor do mundo. É sempre a chegada de um dos maiores escritores de todos os tempos. Quando vai se aproximando a hora de sair do livro, começa a dar aquele medo, e quando sai, de ver que não era nada daquilo que a gente esperava. Em toda a sua carreira de autor, qual o livro que mais marcou em sua vida, independente de sua repercussão? Qual o seu livro que fez mais sucesso? O livro que mais marcou a minha vida é muito difícil dizer. Talvez tenha sido O Rua do Sol, talvez tenha sido o Evangelho de Lázaro. Agora, aqui, em matéria de sucesso, sem dúvida, foi O Feijão e o Sonho. Agora, eu li que o senhor gosta mais do Índio Cor-de-Rosa, que trata exatamente sobre Noel Nutres, o sertanista. Por que esse livro marcou tanto o senhor? Eu não sei se é o que eu gosto mais. Dentre os heróis que eu tive, dos personagens que eu tive, o que eu mais amei, o que eu mais admirei foi exatamente este Noel Nutres. Foi um homem maravilhoso. Um dos maiores brasileiros que eu conheci. Nasceu na Rússia, chegou ao Brasil com 8 ou 9 anos de idade,
Com 9 anos já conhecia todos os palavrões da língua, e com 10 anos estava muito mais brasileiro que todo mundo, e durante a vida toda viveu muito mais do que milhões e milhões de brasileiros pelos serviços que prestou ao povo mais humilde, aos índios. Uma figura extraordinária. Mas esse pode ser entre os livros que eu mais amo, porque eu amei e admirei a vida inteira no Alnoteus. Por que os escritores brasileiros, de modo geral, têm uma fixação muito grande na questão indigenista? Porque o problema não é um crime secular, um crime nacional de muitos séculos, crime não reparado, crime que continua, o índio continua acabando. Eu confesso que eu não me arrependo de ter votado no Juruna. É um dos poucos votos de que eu não me arrependo. De vários outros dessa última eleição eu me arrependo muito. O que o senhor destacaria como mais importante que o Juruna tem feito? Um protesto permanente dele contra os civilizados. O homem que saiu de gravador para conversar com o branco, que o branco mente muito e precisa provar que o branco falou. Essa coragem de enfrentar o branco que oprime e que acaba com a raça dele é uma coisa maravilhosa. Qual o livro que você mais gosta quando você era pequeno? Dos livros que eu li? Sim. Eu me lembro que a primeira coisa que eu comecei, quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me apareceu nas mãos foi a Bíblia. Meu pai era pastor protestante. Eu não sei se eu sabia dar o devido valor. Havia a Bíblia, havia porções escolhidas da palavra de Deus no folheto, que era muito lido na época. Agora, dos livros do mundo, dos livros literários, o primeiro que eu li, que me impressionou muito, foi a Moreninha de Macedo. Eu era muito garotinho, achei aquilo maravilhoso, achei aquele final inédito, originalíssimo. Tive uma vontade de ter escrito aquele livro. Você sabe que a 8ª Bienal do Livro, nessa Bienal, o best-seller está sendo para a literatura infanto-juvenil. O que significa hoje ser um escritor no Brasil voltado para a infância e a juventude? Significa um escritor mais ou menos inteligente que percebe que o grande público é a infância, é a juventude. A maioria do Brasil, o Brasil inteiro é criança, e essa é uma das poucas coisas do Brasil. Esse é um país criança, país começando. Se escreveu infanto juvenil, ele é um encontro do Brasil que está chegando e que vai longe, se Deus quiser. É mais difícil fazer literatura infantil? Todo mundo acha que é muito fácil, muita gente faz literatura infantil, exatamente por pensar que é fácil. Usa os diminutivos, contra bobagenzinhas, e parece que está resolvendo o problema. Só que esse é um pequeno engano. Criança é um juízo muito mais terrível, mais forte, mais exigente do que a gente pensa. Eu conheci, por exemplo, um garoto em Petrópolis, que havia lido não sei que livro, tinha uns 8 anos, pequenino, cabeçona que parecia do Barbosa, e me disseram que ele não tinha gostado de um livro qualquer, felizmente não era meu. Eu disse, por que você não gostou do livro? Aquela coisa pequenina, cabeçuda, assim, achei muito infantil. O ensino, a escola no Brasil padece nos últimos tempos de muitos males, a gente sabe bem disso. Apesar dessa situação, me parece que nunca tanta gente boa andou produzindo tanto para as crianças lerem, como nesses últimos anos. O que você acha disso? Será que, apesar disso tudo, estaria aparecendo agora uma geração de melhores leitores do que foram os seus pais? Essa coisa de melhores leitores é um milagre do tempo, porque tudo convida a criança a não ler. As tentações de todo lado, tudo. Há muito mais divertimentos, há muito mais distração, televisão, rádio, mil coisas chamando, se oferecendo, de modo que esses garotos que param para ler inspiram muito mais confiança e dão muito mais vontade a quem escreve de continuar escrevendo, porque estão conversando com uma coisa, uma força viva.
O Feijão e o Sonho, o senhor não considera um livro voltado para criança, mas que acabou sendo muito bem absorvido pela faixa infanto-juvenil. Quando é que o senhor realmente se definiu a fazer literatura infanto-juvenil? Essa coisa do Feijão e o Sonho, até que é muito importante lembrar nesse momento, porque eu comecei a escrever para crianças por causa do Feijão e o Sonho. Começou a chegar ao meu conhecimento que aqui e ali estava sendo adotado nas escolas primárias ou lá no ano, Feijão e o Sonho. Eu comecei a ficar apavorado. Onde é que criança, o que vai achar isso? Não foi escrito para essa faixa etária. E eles vão ficar com horror. Eu vou encontrando garoto que leu, ele me mata, me acaba comigo. Eu sempre, várias vezes, eu era convidado, olha, o colégio tal leu Feijão e o Sonho, um dia você aparecesse lá no fim do ano, uma festinha, não aparecia nunca. Um dia, uma amiga minha, inspetora, num colégio lá do Rio, ginásio de Pedro Alves Cabral, se não me engano, me procurou e me fez o convite. Vai, tá. Eu não, me recusei, mas ela pôs com prova de amizade minha por ela e a coisa. E eu prometi, confesso, que a última hora de arranjar uma doença e não comparecer, de pavor que eu tinha de enfrentar as crianças, não? Mas no dia eu tinha esquecido da coisa do dia marcado, ela me aparece, eu não tive remédio, não saí com ela, ir ao colégio e enfrentar apavorado as crianças. A surpresa que eu tive, vendo a maneira por que me recebiam, e que falavam no livro, como eles tinham entendido a história, e os sofrimentos e as agonias do pobre do Campos Lara, e da Maria Rosa e das crianças, tudo aquilo me impressionou muito. Né? E eu acho que o problema da questão do Feijão e Sonho é que trata de um problema doméstico, a sobrevivência do lar pela comida e pela educação, né? e a necessidade de quem constitui o lar, marido e mulher, pai e mãe e filhos, precisam de caminhar para o sonho e juntar essas duas coisas e ver sofrimento em casa. Criança entende muito, em geral no Brasil, criança entende muito de sofrimento, de privação, de fome, de muita coisa a mais. Mas apesar da experiência ter sido boa, eu continuei sempre apavorado. Até que um dia, um editor me telefona e propõe um livro infantil. Eu vi naquilo a possibilidade de tirar o Feijão e o Sonho da escola primária. 15 dias eu tinha escrito Memórias de um Cabo de Vassoura, Confissões de um Memórias de um Cabo de Vassoura, ou Confissões, sei lá, criança que sabe. Né? Eu fiz para tirar o Feijão e o Sonho da escola. Não tirou. Mas, felizmente, o Cabo de Vassoura foi em frente e quase passou em vendas, ou talvez já tenha passado o Feijão e o Sonho. Mas foi para evitar que o Feijão e o Sonho martirizasse a criança. Porque eu não sabia que o Feijão e o Sonho tratava de um problema muito doméstico, muito da família que sofre e que tem que continuar. E o que o senhor acha hoje de colocar a realidade, a criança em contato com a realidade? A criança está dentro da realidade, tem um senso da realidade muito grande. Ela foge com a gente para o sonho, ela foge da fantasia, mas ela não estranha a realidade. É muito dura a realidade. Está no mundo inteiro, está muito particular no Brasil. Aí fora, aqui, periferia de São Paulo, por todo lado, não é só periferia, centro também. Criança sabe o que é a realidade. Entre as tradicionais fadas, bruxas e outros quitais da literatura mais antiga, voltada para a criança, e a realidade, com o que o senhor fica hoje? Eu não fico nenhum dos dois, porque eu não estou na faixa etária e não leio livro infantil. Né? Mas eu creio que não te pede do mesmo jeito, porque as bruxas e as fadas, essas coisas, estão no começo do mundo, no começo das buscas da humanidade, elas permanecem. Vamos paralelamente com o contato a que nós somos levados, o contato com a realidade é que nós somos levados, nós as crianças. Você gosta de escrever para criança?
Eu acho que gosto, eu acabei gostando. Porque, por mil razões. Mas a principal delas é o calor da criança, a ternura da criança. Nunca leitor adulto teve ternura por mim, me mostrou calor maior, não? Eu tenho tido experiências maravilhosas com crianças. Sempre que consigo acertar um pouco, escrevendo para criança, eu fico muito feliz. O senhor teve um encontro recente em Atibaia com a criançada. Como é que foi? Foi há 2 dias. Eu estive lá, com surpresa minha, ou por algum encantamento, eu encontrei coisas maravilhosas. Enfrentei um barracão, não é barracão, um pátio de colégio, quase 700 crianças. Nunca vi tanta criança bonita, nem tão inteligente, nem tão carinhosa. E me senti um constrangimento muito grande de acreditarem tanto em mim, aquelas crianças. Tão comovidas, me comovendo tanto. Uma coisa muito bonita. Estive nesse colégio, estive depois numa recepção num clube. E foi maravilhoso encontrar aquela criançada. Professores extraordinários também. A criança depende muito da professora. A boa professora faz o bom aluno. O bom aluno faz o bom amigo da gente. Eurígenes Lessa, gostaria de saber qual a faixa de idade que será lançado o seu próximo livro? O programado, primeiro, é Mulher Nua na Calçada, contos, gente grande. Acaba de sair para crianças, que foi lançado aqui na Bienal. Mas eu estou entregando à Nova Fronteira uma novelinha infantil, A Pedra no Sapato do Herói, que talvez venha a funcionar muito. Sobre o que fala esse livro? A Pedra no Sapato do Herói? Não dá para contar agora, porque precisa. Rapidamente. Não dá. É uma menina de 7 anos que ama uma menina, talvez um pouquinho mais velha, 7 anos e pouco. Os dois, um encantamento muito grande, muita timidez no expressar a paixão, os dois se procurando, é uma coisa muito bonita. E este menino, que mora num andar de um edifício, ela no outro, os dois têm o seu encontro marcado no playground. Ela desce primeiro, quando ele desce, a menina está com um bandido diante dela e um revólver apontado. Ela de 7, ele de 7, ela de origem alemã, falando raquarra, racinha e outras coisas, e se encantava muito o menino. E de repente, essa criancinha está diante do bandido e o companheirinho dela tem que livrá-la. Acaba livrando e prendendo o bandido. Isso parece meio absurdo, mas acontece com tanta naturalidade no livro, né, que todos aceitam, menos o ladrão, menos o bandido. Ele não gostou, não. Eu gostaria de perguntar que seus livros que você escreve é baseado na vida de alguém, realidade, ou é sua imaginação? Baseado na vida de alguém, baseado na realidade, baseado na imaginação, baseado no chão, no cachorro que passa, a flor que cai. Cada vez tem de um jeito. E sempre dá livro. Ou quando não dá, não conclui, não vai até o fim. O país de São Saruê, o senhor trata de pessoas com mais de 200 anos de idade e, no entanto, revivem uma experiência infantil. Então, onde é que o senhor se baseou nisso? O país de São Saruê, o do Nordeste, é baseado num folheto popular. É o manuseamento de uma lenda antiga, não nada de original, a não ser tratamento novo. Mas é uma coisa que apela um pouco para a imaginação infantil. Fala de um país ideal, onde tudo está pronto na nave, é só pegar e usar.
Agora, o senhor tem uma certa mania por literatura de cordel, né? O senhor é, inclusive, um grande colecionador de cordel. Por que o senhor acha tão importante essa literatura popular brasileira? Porque isso é uma das coisas mais autênticas, mais vivas que nós temos como povo. Talvez só o Brasil tenha, hoje em dia, esta literatura de folhetos em verso, ou é um dos últimos a ter. E a gente nossa, o povo nosso, está todo ali. No que pensa, no que sonha, no que deseja, no que repele. Sobretudo na sua ingenuidade, na doçura da ingenuidade que tem. É uma delícia mexer com folhas de cordel. A primeira vez que me interessei realmente foi numa viagem ao Ceará. Mostraram vários folhetos que estão em voga. E eu achei muita graça num deles, em que o poeta, contando de um acidente, de um desastre, ou de um atropelamento de uma criança por um bonde, o pequeno George, o menino morreu, ele faz o folheto, sempre os folhetos comentam coisas recentes, em particular desgraças, e no meio de tudo aquilo, na luta por contar a história em verso, e na luta pela rima, o autor rimava veículo com ridículo, achava o cadáver tão ridículo debaixo da roda do veículo. Eu achei muita graça naquilo, comecei a procurar os folhetos, pensei que ia encontrar a mesma ingenuidade, o mesmo pitoresco. Encontrei. Mas, acima de tudo, encontrei uma força viva, né? Um fenômeno maravilhoso que vinha acompanhando e que hoje interessa a todo mundo. O senhor, segundo ali, tem mais de 20 mil livros de cordel na sua biblioteca particular. O senhor acha que esse tipo de literatura tende a desaparecer no Brasil? Bom, aí eu fiz esse artigo, essa reportagem, um pequenino exagero, mais 20 mil. Talvez nem 8 mil, sei lá. Tem milhares, como hoje em dia há milhares de folhetos de muitas coleções, particularmente na casa de Rui Barbosa, que é uma coleção riquíssima. Mas a tendência é desaparecer, não há dúvida nenhuma. Há alguns anos, há 6 ou 8 anos, eu fiz uma viagem pelo Nordeste e conversei com vários dos poetas populares, com Rodolfo Coelho Cavalcante, com o João José da Silva, muitos outros. Uma das perguntas que eu fazia é: como é? O folheto continua? O folheto vai desaparecer? Vai, disse um deles. Alguns negavam. Por quê? Por que vai desaparecer? Porque o progresso está aí para atrapalhar a gente. A informação mais rápida. Muita gente só acreditava no que acontecia depois que o folheto contava. Ali falava de um grande crime, os jornais gritavam, anunciavam, os jornais noticiavam, né? Mas o sertanejo só acreditava se o folheto tinha comentado, se o folheto confirmava. Mas hoje em dia, dizia ele, com televisão, com rádio, com tudo, o folheto chega tarde. Né? Não tem a mesma força de novidade. Mas que o progresso vai acabar com o folheto. Mesmo porque a massa vai exigindo mais qualidade do que lê. E os poetas também vão melhorando no que escrevem. Tudo isso vai se fundir no tempo numa coisa mais geral. E essa gente vai, ou os seus descendentes, os que seriam os seus herdeiros, vão para a literatura mais formal, mas talvez não tão espontânea, nem tão honesta. Eu gostaria de saber o que o senhor propõe para melhorar o nosso ensino, para melhorar esses jovens brasileiros, né, que estão na escola e que estão atualmente, nós achamos que estão meio perdidos, não tem uma visão, um futuro para eles, né, no atual sistema econômico, social nosso. Infelizmente, você está batendo em porta errada. Eu não tenho proposta, não tenho solução. Aliás, não vejo muita, não. Os responsáveis pelas soluções estão aí. Nem todos são do nosso agrado e merecem a nossa confiança. Mas a única coisa que eu posso dizer é que vamos procurar caminho, vamos procurar soluções e precisamos. E há quem possa. Quando eu procuro criança,
quando eu procuro juventude, é porque talvez eles tragam. E achar lá os não crianças de agora e que têm responsabilidade no quadro, sintam bem isso, e eles que têm capacidade para resolver, façam o que é preciso fazer. Eu não sei qual é a resposta, eles devem ter, precisam ter. Se não tiverem, estamos perdidos. Orígenes Lessa, eu queria saber de você se você é proto-Tancredo e qual a chance que ele teria de fazer alguma coisa pela cultura no Brasil. A chance que ele teria, que Deus permita que tenha, é o fato de ele ser um homem. Não, sendo ele um político, não ser um político vulgar, nem um ambicioso vulgar, nem um aventureiro. Ele era um homem de uma seriedade extraordinária, é um grande brasileiro no melhor sentido dessa palavra, que se abusa tanto, ou dessa expressão, grande brasileiro. Ele é realmente gente como poucas nesse quadro político, e eu acredito no canto Tancredo. Como é que o senhor recebeu, no início do ano, essa campanha pelas diretas? Qual é a sua posição a respeito dessa grande movimentação de massas no Brasil? Não comecei a acreditar que desse resultado, porque não é costume ouvir aqui o povo. Nós vimos centenas de milhares, milhões de pessoas, né, em praça pública, gritando pelas diretas. Era o povo querendo, todo mundo sabe que o povo estava querendo e exigindo. Só querer as diretas, exigir a eleição, é que o povo precisava votar gente sua lá em cima. É claro que a gente de cima não ia atender, porque ela teria que sair. Eu, de fato, não acreditava muito, mas achava que era razão para acreditar no Brasil, que o povo quisesse tanto isso. Provavelmente vai acontecer. Sou um pouco cético, mas vai acontecer, porque se nós não acreditarmos nisso, o que vai ser de nós? Torno a repetir. O que vai ser de nós? Agora há pouco o senhor dizia que não é verdade que o brasileiro não gosta de ler. A prova disso é a Bienal. Será que essas manifestações seriam a prova de que não é verdade também a afirmação de que o brasileiro não se importa com política? Acho que sim. Acho que sim. Eu, pessoalmente, não gosto de política. Porque eu não gosto dos políticos. Nós somos essencialmente políticos. E eu, pessoalmente, tudo que escrevi, não sendo política, no fundo tinha fundo político. Eu penso que tinha. Agora, o brasileiro que pensavam que não gostava de ler, também é político. Estava sendo roubado na sua vocação política, estava sendo prejudicado. E ele está mostrando nas ruas que quer solução, espera solução. Eu achava, não precisa brigar por essa solução. Orígenes, eu gostaria de perguntar, você é bem conhecido como autor de literatura infanto-juvenil, mas você surgiu no período do modernismo, nos anos 20, veio assimilando toda uma passagem política, da Revolução, em 32 em São Paulo, inclusive, recentemente, o seu último livro, Edifício Fantasma, também tem um enfoque político. Eu gostaria de saber se esse enfoque e essa literatura para adulto, você tem projetos para ela, se ela vai continuar a se desenvolver na sua obra. Esse aspecto político, não declarado, não ostensivo, mas presente, vai estar sempre presente em tudo que eu fizer, porque não amigo de política, nem de políticos, eu estou dentro da necessidade e dos problemas que levam o povo a pensar em soluções políticas. Eu quero saber de você, como uma pessoa que lidou com isso, por que a ficção científica no Brasil sempre teve dificuldade, por que nunca vingou a ficção científica no Brasil? Isso é uma resposta que só deveria ser dada pelos editores. Eles é que sabem, eu não sabia que não tinha vingado. Eu pensei que houvesse
público muito grande para a ficção científica. Porque é mais uma questão de alguma resposta a ser dada por editores. Falando de literatura, a busca de uma chamada linguagem universal costuma afastar certos escritores dos temas mais regionais, dos temas mais nacionais. O senhor vê contradição entre literatura universal e temas regionais? Eu acho que a verdadeira literatura regional é muito mais universal do que as outras. Escritores nossos que fizeram, inclusive, regionalismo, um grande, Guimarães Rosa, todos que tiveram maior projeção lá fora. E os livros brasileiros de maior sucesso, quando traduzidos, são aqueles que tratam de coisas regionalmente brasileiras. Não há uma contradição. As duas coisas se completam e se explicam. Na sua opinião, quais são os maiores escritores brasileiros? Então, 250 ou 300 de Gideão. Há muita gente muito boa. E eu não vou me arriscar em enumerar 10 entre os 300 melhores. Mas são muito bons. E 3, pelo menos. Guimarães Rosa, o senhor já deu uma dica. Lázaro, Graciliano, tanta gente maravilhosa que está por aí, ou que acabou de passar e que vai continuar. Os autores do Jorge Amado, muita gente muito boa. Em termos internacionais, que livros o senhor diria que são fundamentais para quem quer fazer literatura? Internacionais para serem lidos? Isso. Eu começaria pela Bíblia, um livro um pouco antigo, mas muito internacional. Don Quixote também é lá de fora. Há 5 mil anos de literatura antes do Brasil que precisam ser lidos e vistos. Nesse contexto, como é que o senhor avalia a produção da chamada literatura latino-americana? Eu não sou crítico literário, não sou avaliador. Eu acho que ela é uma contribuição nova no mundo. E traz consigo essa força que a literatura regional tem para se projetar dentro da literatura internacional. Nós tivemos aqui no Vox Populi, no início desse ano, Pedro Nava. E ele entrou em detalhes sobre a sua forma de escrever, a sua forma de anotar, de desenhar e religiosamente descrever cada uma das cenas, cada uma das pessoas que ele ia inserir nos seus livros. Como é que é o seu hábito de trabalho? Como é que o senhor se organiza para trabalhar? Há uns 40 anos ou 30, eu estava em Buenos Aires e conversava com Max Dickmann, romancista argentino. E ele me perguntou, como é que você escreve? Eu preciso perguntar, como é que você escreve? O que vai ser o seu próximo livro? Ele abriu uma gaveta, puxou um livro de 200 páginas, título, subtítulo, primeiro capítulo, título do capítulo. Havia 2 ou 3 páginas sobre cada capítulo futuro, tudo planejado, tudo organizado. Eu fiquei muito humilhado, porque eu nunca sei o que vem depois. Os livros vão acontecendo como Deus é servido. Eu fiquei um constrangimento muito grande. Acho que eu não sou escritor nem profissional, e muito menos internacional. Tem que tocar o barco do meu jeito. Cada um tem a sua maneira de escrever. Ou de escrever mal ou bem, de acertar ou não. Arquivo, essas coisas o senhor tem ou não? Notas? Não, eu tomo notas e não releio. Quando eu quis escrever A Noite Sem Homem, que é um livro em que eu tentava situar numa casa pouco recomendável nas vizinhanças de Três Rios, no estado do Rio,
eu levei 2 anos procurando me documentar. Notas, notas, notas. Cheguei a muitos contatos, a convidar gente, certas profissionais do sexo feminino, para visitar o meu sítio, onde eu me escondia atrás de uma porta, ao ouvir a conversa delas. E notas, notas e notas. Quando comecei a escrever o livro, não reli uma delas. E a personagem que tomou conta do livro era chamada Tatuzinho, era uma que eu mais antipatizava, com a qual eu nunca tinha falado em todo o meu tempo de repórter buscando assunto. E a gente vai... O problema é viver e observar, viver e viver e reviver. Né? Mas a coisa acontece lá dentro, não de acordo com planos organizados lá fora, mas cada um tem a sua maneira de ser. Cada escritor, ou cada tentativa de escritor, que é o meu caso, tem a sua maneira de ser. O que você acha da literatura na televisão? Pois eu li um livro seu, Feijão e o Sonho, e vi também pela televisão. Achei muito bom. O que você acha? Eu acho que a televisão precisa da literatura e precisa de assunto. Todos os assuntos já foram tratados em livro, já deram muito conto e muito romance. Só que a televisão não pode tomar o livro, a letra. Há um conto do Mágico Rebelo, Vejo a Lua no Céu, foi escolhido por uma televisora, que foi pago pela televisora, e uma novela foi feita, e do conto maravilhoso do Mágico Rebelo, na novela ficou apenas o título. São duas formas de comunicação e de expressão inteiramente diferentes, livro e televisão. Mas a televisão presta um serviço muito grande. Para começar, ela desperta o interesse no livro. Durante a novelização de Feijão e o Sonho, o livro estava com 20 ou 21 edições na época. Saíram 4 edições da Tecnoprint, 4 de 20 mil, durante aquele tempinho. E 2 edições marginais, digamos, porque de editor normal, um pouco mais caro, portanto que foram vendidos com muito mais dificuldade do que os 80 mil da edição de bolsa. Mas o público lê, em geral, esse público que compra, é um público que não costuma ler. É um público para a televisão ou pela televisão feito. Então o livro desperta curiosidade, eles querem principalmente saber como é que vai acabar. E é por isso que eles compram. Os 80, quase 100 mil que foram vendidos do meu, e de outros têm sido vendidos muito mais, é que o público está com pressa de ver como acaba. Porque a televisão ajuda muito. Ajuda o autor, e em muitos casos ajuda a própria literatura. E como é que foram as suas experiências em relação ao cinema? O senhor teve 4 livros adaptados para o cinema. Como é que foi? Eu tive diferentes contos. Balbino no Meio do Mar, Mal Entendido, e Noite Sem Homem também, que o senhor acabou de contar. Vários deles. O Noite Sem Homem teria sido um grande filme e chegou a ser quando foi feito. Eu vi o filme depois de pronto, e muita gente, algumas pessoas viram, e confesso que fiquei, apesar de haver algumas coisas que o Renato Neumann, que era o diretor, foi obrigado a pôr por outras razões, não muito estava extraordinário. O Renato é um homem extraordinário, um cineasta extraordinário. Mas era um livro perigoso, pela violência, né, pela crueza, enfrentando um problema terrível, que é exatamente o problema da prostituição. O livro era um filme extraordinário. Agora, havia aquela assessoria que nós conhecemos, e depois de pronto, o Renato, e todos nós vimos, isso não vai passar nunca. E o Renato, que tinha feito um filme com a maior dificuldade, sem dinheiro, vendeu um carro para pagar parte das despesas da filmagem.
Ele acabou vendendo o telefone de terminada a filmagem. Estava o filme pronto, cheio de dívidas, tinha que passar pela censura, começou a cortar aquilo que ele imaginava que seria, que encontraria maior dificuldade. Fez a remontagem, tinha já jogado fora a grande parte do filme, ainda estava perigoso, fez segunda, fez terceira. 3 vezes ele foi modificado, cortado e, apesar de cortar sempre melhora, no caso piorado. Quando veio a abertura para o cinema, é preciso lembrar que naquela época, quando esse filme era perigoso, saíam filmes horrorosos, né? Mas podiam sair porque não implicavam em problema, nem luta contra a violência e outras coisas. Quando ele saiu, e quando já podia sair, ele estava prejudicado. 70% do melhor do filme tinha ido embora. Pode que o filme fracassou com venda, com bilheteria, porque não era o que o Renato Neumann tinha tirado do livro. Minha experiência com o cinema não é muito animadora por isso. Embora um pequeno caso, um pequeno contozinho, que o Hugo Christensen incluiu num conto baseado em crônicas do Rio de Janeiro, mal entendido era o conto. Esse pequeno conto, adaptado ao cinema pelo Milor Fernandes, foi aplaudido de pé durante uma filmagem, durante a exibição de um filme que tinha 8 ou 10 outros contos. Orígenes Lessa, você é um dos meus queridos. Eu gosto muito de você, Orígenes. Todo mundo gosta muito de Orígenes Lessa. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, meio capciosa, digamos assim. Entre o Feijão e o Sonho, com qual dos dois você ficou, Orígenes? Com o Feijão ou com o Sonho? Meu querido Carlito Lumaia, você é um dos mais maravilhosos que eu tenho conhecido. Você é homem, você que é homem de sonho. Se eu pudesse escolher um livro meu, assunto para livro, seria o Carlito Lumaia. Carlito Maia, um homem extraordinário. Eu fiquei toda a vida em busca do sonho, quase nunca achei o Feijão, mas tenho feito grandes amigos, muita gente boa tenho encontrado. Das melhores que eu encontrei foi você. Orígenes Lessa, o que o senhor achou desse contato com a população aqui no Vox Populi? Esta mesma coisa maravilhosa que eu tenho encontrado em colégios, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em toda parte. De repente a gente fica espantado de ver que se do lado de cá está alguém que tenta escrever, ou que escreve, um escrevedor, como me chamava um sobrinho meu, de 6 anos, e essa coisa maravilhosa que é leitor. E é uma surpresa constante que todos os dias se renova, na qual a gente não acredita, de repente é mesmo, porque é contato de gente com gente. Contar gente é uma das coisas mais maravilhosas que existem. E hoje encontrei muita gente muito boa, e isso me fez bem. E vocês me deram essa oportunidade, eu sou grato a vocês. (22h56). ZYB 851. RPC, Rádio e Televisão Cultura, São Paulo. Patrimônio da cultura brasileira. A vida e a obra de um dos principais escritores de nosso tempo, George Bernard Shaw. História de quem fez a história. Neste sábado, 2 da tarde. Próxima atração, Lira do Povo.